Olá, amigos, é bom estar de volta falando com vocês. Queria agradecer os posts que tenho recebido, os comentários, as sugestões de temas. Estamos anotando todos para falar sobre eles oportunamente. No dia de hoje, vamos tentar responder uma pergunta que alguns amigos fizeram relativamente à reencarnação. E a pergunta era a seguinte: o que poderíamos considerar uma encarnação de sucesso, uma vida de sucesso? Bom, no nosso mundo, pessoas de sucesso são aquelas, não é? Profissionais, advogados, médicos, atores, atletas, nas mais variadas profissões, aquela pessoa, por méritos, talvez, às vezes por sorte, encontra ou alcança uma certa notoriedade e, a partir dali, ela consegue estabilidade financeira, social, renome, notoriedade, fama. E, normalmente, isso é o que a sociedade julga uma vida de sucesso. A partir dali tem facilidade e a pessoa também vive das facilidades as sensações do mundo. E o mundo material, ele oferece as mais variadas sensações. Exatamente por isso é tão interessante estarmos aqui encarnados, porque o corpo propicia sensações. A comida é gostosa, o sexo é gostoso, o clima é gostoso. Nós, na verdade, depois do nosso momento primitivo, em que vivíamos meramente por instinto, se ainda não temos aqueles sentimentos nobres, superiores, nós temos hoje a vida das sensações. E o sucesso facilita que a pessoa desfrute isso de uma forma muito interessante. Agora, temos que fazer uma ponderação sobre isso, porque o que a gente tem observado é que algumas pessoas ditas de sucesso, que às vezes reúnem tudo aquilo que todos gostariam de ter. Às vezes a pessoa tem beleza, poder, dinheiro, nome, fama, junta tudo isso, que é o que todos querem, ou as pessoas projetam dessa forma, como uma necessidade, beleza, e ainda assim, todas essas coisas reunidas, às vezes a pessoa não acha razão para viver. Nem às vezes tendo uma bela família, filhos lindos, com potencial enorme. Nós temos muitos casos aí de pessoas, todos vocês conhecem, ouviram falar, de pessoas que, reunindo todas essas coisas, daquilo que poderia se chamar de felicidade, não encontraram razão para viver e terminaram até cometendo a tragédia do suicídio, que abordaremos esse tema com muito interesse, com muita seriedade proximamente. Bom, e a pessoa passa a vida, né? Quando ela aqui alcança o sucesso e ela tem todas essas facilidades, ela desfruta da vida, vive 50, 70, 80, 90 anos, tantos anos quanto Deus lhe permitir, e depois vão as multidões levá-la ao cemitério para dar o último adeus. Para aqueles que acreditam na vida, na continuidade da vida, haverá ainda uma outra fase, acessória, a maioria considera acessória, porque a vida principal é aqui. Não é? Quando alguém fala da vida espiritual, a pessoa olha para cima assim e fica procurando onde é que está o espírito, onde é que está a alma. Né? Ah, minha alma. Ninguém tem uma noção de que eu sou um espírito e que no momento ocupo este corpo. Alguns até são céticos, não acreditam em nada e acham que nada disso existe. Bom, então a pessoa passou uma vida, às vezes longa, de sucesso. E, ao chegar no mundo espiritual, ela se defronta com a sua consciência. E aí, ninguém vai perguntar para ela as coisas que as pessoas perguntam na televisão. As pessoas vão perguntar, a sua consciência vai lhe perguntar, o seu protetor vai lhe perguntar o seguinte: o que você fez daqueles tantos anos que nós te concedemos para que você, ao chegar no planeta, com um planejamento estabelecido para a sua evolução moral, intelectual,
emocional, afetiva. O que você fez deste tempo? A maioria, a gente tem percebido pelas informações do mundo espiritual, que a maioria entra num estado de tristeza, de remorso, de arrependimento, porque vê que gastou a maior parte do tempo com o sucesso que não é verdadeiro. A pessoa desfrutou da vida, gozou da vida, dos benefícios da matéria, mas naquelas coisas essenciais, ou seja, a mentira, a infidelidade, a honestidade ou a desonestidade, a violência, a sexualidade mal resolvida, a arrogância, a petulância, o orgulho, o egoísmo. O que você fez a respeito disso? E aí, a dor é grande. A dor é grande, porque a visão que a maioria das pessoas tem é de que a vida material é a principal e a vida espiritual, nós não temos tanta informação, é algo acessório que eu nem sei bem direito como é que é. Pelo menos essa é a perspectiva das pessoas. Pois é, vamos entender a coisa de outra forma. Deus cria sempre. E Ele cria espíritos. Esses espíritos poderiam viver na erraticidade indefinidamente. Agora, obviamente, para realizar progresso, avançar, tornar-se mais inteligente, adquirir cultura, conhecimento, moralidade, a matéria é o meio extraordinário que Deus estabeleceu nesse processo evolutivo para o universo. Em todos os planetas, assim se dá. Então, o espírito precisa tomar da matéria, servir-se do corpo. Então, o corpo, na verdade, a vida material, é um meio, da mesma forma que, por exemplo, nós enviamos um filho para um intercâmbio num outro país, onde ele vai adquirir uma outra cultura, aprender novos hábitos, aprender uma língua. Então, ele passa lá tantos anos, depois ele retorna para dizer o que aprendeu. A nossa vida aqui no planeta é basicamente a mesma coisa. A gente vem para que nós não somos daqui, nós somos do mundo espiritual. Estamos aqui em intercâmbio. Passamos aqui 20, 30, 50, 80, 90 anos. Precisamos retornar para a nossa pátria. Ao chegar lá, claro que aquele que nos garantiu a viagem vai nos perguntar como que nós usamos o tempo, os recursos que nos foram concedidos. E aí, em geral, a máscara cai. Porque aquilo que a maioria julga que é sucesso se transforma em fracasso. Quando a gente vem a perceber que depois de tantos anos eu continuo com a mesma arrogância, com a mesma petulância, com os mesmos vícios, as más paixões, as mesmas deformidades. Então, considerando que a vida espiritual, que é imortal, eu sou um espírito imortal, eu preciso investir nisto, porque eu viverei para sempre a partir da minha criação. Então, onde eu preciso ter sucesso? Aqui? Não, aqui eu preciso viver com dignidade, pelos melhores meios possíveis. Mas sucesso é eu me tornar alguém melhor, é você se tornar alguém melhor, é nós nos tornarmos alguém melhor. O propósito da vida, com certeza, é melhorar-se, é progredir, avançar, intelectual e moralmente, principalmente. Então, vida de sucesso, amigos, é aquela vida em que nós avançamos, domamos as más tendências, reduzimos certas, digamos, coisas que ainda são feias no nosso ser, na nossa maneira de ser, aquilo que machucamos os outros e machucamos a nós mesmos. Essa perspectiva, vida espiritual é a principal, a vida material é a vida acessória. Esse é o ponto fundamental que, na verdade, todos deveríamos saber e ensinar às crianças desde pequeno. Quando a criança entender essa perspectiva, ela conduzirá a vida dela dentro de uma outra proposta, com certeza. Então, espero que eu tenha satisfeito aos nossos amigos que perguntaram.
Mas vida de sucesso é quando nós colocamos em evidência as nossas necessidades espirituais, ou seja, o progresso, a melhoria do indivíduo espiritual. Obviamente, na matéria, que vivamos da melhor maneira possível, com dignidade, com correção, com honestidade. E não é errado desfrutar de certas coisas, porém, não colocá-las como a maior prioridade, como tantos o fazem, a ponto de ter tudo e se sentirem felizes e tristes. Então é isso. Então, um abraço para todos e nos vemos logo logo.